Hoje nós vamos falar sobre o livro de Joel, sobre os gafanhotos, e nós temos aqui Joel 1, capítulo 1, de versículo 2 em diante, que fala assim: Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isso, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias de vossos pais. Narrai isso a vossos filhos, e vossos filhos o façam aos seus filhos, e os filhos deste a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. E o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Então nós temos aqui, Joel usou uma invasão de gafanhotos que efetivamente havia ocorrido naqueles dias como a principal figura de sua analogia. Ele utilizou essa catástrofe natural para enfatizar sua mensagem de arrependimento, destacando-se o dia do Senhor, que viria da mesma forma que os gafanhotos, surpreendentemente e aterrorizante, dessa forma é que vieram os gafanhotos, surpreenderam e aterrorizaram. O profeta tentou despertar o povo de Judá, de sua apatia espiritual e desobediência, e desafiá-lo a voltar para o Senhor da seguinte forma. Então nós vamos aqui, trabalhar em cima disso, a força desta palavra que o profeta colocou para o povo de Israel, a forma que eles estavam e a forma que seriam como o gafanhoto destruidor. É verdade. Não é isso? Tem uma força muito grande nesse texto, Guerra, e principalmente logo no princípio, porque ele já apresenta para o povo com uma mensagem, não somente uma mensagem para os seus dias, mas uma mensagem para dias futuros. E de onde vem a força dessa mensagem de Joel? Aquilo que o povo tinha vivido muito recentemente. Então aquilo ainda estava de uma maneira muito clara na vida e na mente do povo. Normalmente a gente costuma dizer que o povo, nós, temos uma memória curta, né? Então, Joel, ele não esperou o povo cair no esquecimento. Ele veio com uma palavra profética direcionada por Deus e numa situação praticamente eminente com essa invasão dos gafanhotos. Então as pessoas viram o quanto foi devastador, o quanto foi rápida a invasão dos gafanhotos e quanto prejuízo, o povo ainda estava contabilizando os seus prejuízos quando Joel trouxe essa palavra, que é uma palavra não só de juízo, mas também de um alerta. Agora, uma coisa muito interessante que Joel diz e que me chama muita atenção, exatamente uma delas é o viver o contexto atual, e a gente vai falar disso um pouquinho mais na frente. Mas, além disso, ele faz um seguinte questionamento: isso que aconteceu, aconteceu nos dias dos seus pais ou nos seus dias? Então, ele chama o povo para uma realidade. Isso que aconteceu não é algo que aconteceu no dia dos seus pais. Isso é algo que está acontecendo nos seus dias. Isto é, isso não é uma história distante. Isso é uma história atual. Mas aquilo que vocês viram que aconteceu nesse momento deve ficar para ser dito para as próximas gerações. Então, não pegue esse acontecimento e fique com ele apenas para vocês. Tirem todo o proveito disso e repassem isso para as próximas gerações. E aí vem aquilo que você comentou. Porque as próximas gerações verão
o tão grandioso, glorioso e terrível dia do Senhor, que virá como veio a invasão dos gafanhotos. Então, Joel, ele realmente tem uma força profética muito grande, tanto para o povo daquele momento, porque ele estava falando para um povo que tinha vivido uma situação, mas ele também remete para uma visão futura de uma profecia que nós devemos realmente aguardar. E aquilo que ele falou está se cumprindo, né? Verdade. Nós hoje temos em nossas mãos uma profecia que tem mais de 3.000 anos, né? E que estamos aguardando o cumprimento completo dela. Já vimos parte dela há 2.000 anos atrás, quando veio o derramar do Espírito. Mas o tão glorioso, não é? E terrível dia do Senhor, nós ainda estamos por aguardar. Agora, creia que assim como o Espírito Santo foi liberado, que é uma das partes da profecia, o dia do Senhor também virá. E virá mesmo. Ok, nós já temos aqui algumas participações. DDD 62, deve ser a região de Goiânia, por aí. Bom dia, paz do Senhor, pastores, ajude-me, estou confusa, pois estou em uma igreja onde a atitude e a vida dos líderes me confundem, pois penso que não estou no lugar certo, pois Deus tem me mostrado coisas boas naquele lugar, mas a igreja não prospera, nem os irmãos. Me ajude, por favor, sou de Goiânia. Tá falando. E aí, Guerra? Ela tem visto coisas boas, mas no mesmo ponto a igreja não está crescendo. Não tem prosperado. Porque aí ela está enxergando em cima dos líderes isso, né? Se Deus está mostrando ela, eu creio que é para interceder. Exatamente. Aí uma intercessão, não é? Ela vai ter que interceder. Deus está te mostrando para você interceder. Outra coisa que você vai fazer aí é você pedir a Deus para te mostrar aonde estão as brechas para você interceder em cima dessas brechas. Né? O Senhor vai te mostrar e você vai interceder especificamente nas brechas. Senão você vai ficar sem saber como orar. Exato. Aí eu creio que você deve entrar aí nas brechas, né? E uma coisa importante, assim, se o Senhor está permitindo, já que Ele te concedeu esse dom de você enxergar algumas coisas, então você está consentindo que você veja, não é para você sair da igreja. Não, entendeu? Ao contrário. Então, se o Senhor está permitindo você ver, é por um propósito. Para você entrar nessa brecha em intercessão e orar, não é? Então, é isso que eu entendo. Senão, você vai para uma outra igreja e você vai continuar vendo, e aí você vai sair, não é para ficar aqui, vou para outra. O propósito não é esse, o propósito é você, né, ser aí um atalaia, você se posicionar, né, a respeito disso. Inclusive a gente tem alguns programas gravados que nós falamos sobre isso. Sim. Aliás, certeza. Mais de um programa, são alguns programas que foram falados sobre isso, tá bom? Dá uma pesquisadinha no site aí da Rede Super, né, redesuper.com.br, entra ali, programas ali de tudo um pouco, Clínica da Alma, e você dá uma pesquisadinha sobre isso, você vai ver ali uma série de programas que nós falamos sobre esse tema. Né? É verdade. Com certeza. Vamos entrar aí, Guerra, vamos aqui, nos pontos? Nós temos aqui, ele nos ensina que devemos olhar claramente para o futuro e estabelecer os passos que precisam ser dados para se alcançar o sucesso. Joel conclamou as pessoas de seus dias para que soassem um aviso de arrependimento às gerações seguintes. Uma visão futurista. Uma visão do futuro, né? Que nós temos que olhar isso. Não é? O que vem pela frente aí. Né? E se preparar para isso em questão espiritual. Não é? Você que é um cara de futuro. Aliás, nós somos. Nós somos pessoas de visão, graças a Deus. Graças a Deus. Né? Mas, Guerra, é muito interessante e eu até tinha... né? Fica bonitinho, né? Futurística, né? Fica legal, né? Vamos parar por futurista, senão daqui a pouco vamos pensar que é ET, né? Aí tá fora, né?
Mas eu tinha até começado a fazer uma relação, né, disso a respeito daquilo que Joel, ele chama as pessoas, ele convoca a liderança de Judá, né, e faz com que a liderança de Judá comece a ver as coisas, não somente para eles, mas que passasse essa visão para as gerações futuras. Então ele é muito claro quando ele diz para os seus filhos, os filhos dos seus filhos e as futuras gerações. É muito interessante quando nós temos uma mensagem e essa mensagem ela serve para o nosso tempo, mas ela não se limita ao nosso tempo. Ela vai além do nosso tempo. Com certeza. Então, quando o Senhor ele instrui que nós devemos ensinar, não é, no caminho que devemos andar, ensinar os nossos filhos ou ensinar as crianças no caminho em que devemos andar, ele está exatamente trazendo essa responsabilidade de trazer uma mensagem para as futuras gerações, a próxima geração. E nós precisamos, mesmo diante de uma situação que hoje que pode ser uma situação de catástrofe ou uma situação de caos, trazer uma mensagem de visão de futuro e de uma visão de transformação. Agora, é interessante porque ele chama e ele conclama os líderes do seu tempo ao arrependimento, mas ele conclama também aos líderes dos tempos futuros ao arrependimento. Isto é, vivam uma vida de arrependimento. Não é? Por quê? Porque assim como veio as pragas agora, elas poderão vir sem aviso. Então que o futuro, né, que no futuro também esteja com essa mesma visão, não é? De estar sempre vivendo uma vida de arrependimento. Interessante, Rogério, você está falando isso, porque, inclusive, eu creio que vai ajudar os nossos telespectadores. Uma pergunta aqui do nosso irmão Adi, lá de Jacundá, no Pará, porque ele diz assim, ó, sempre acompanha esse maravilhoso programa. Obrigado, viu, querido? Ele diz assim, alguns teólogos dizem que os gafanhotos, nesse texto de Joel, não se aplica às ações do maligno hoje, em nossas vidas. O que os irmãos acham sobre isso, né? Então, assim, que às vezes as pessoas tentam ver uma perspectiva literal dos gafanhotos, né? E, como ele falou, alguns teólogos têm um posicionamento que muitas vezes não se aplica, ou seja, os gafanhotos à ação do maligno. O que você acha, Rogério? Há uma coisa bem interessante, Rogério. Primeiro que é a questão, como é uma palavra profética, é como entendemos, né, a visão e o simbolismo profético. Esse texto, ele, por ser um texto profético, e é claramente quando ele remete isso para uma visão de futuro, né? E ele fala isso desde o princípio, né? Desde o capítulo 1, e o livro de Joel ele é muito pequenininho, muito curto, mas ele fala disso no capítulo 1, depois no capítulo 2 ele fala da restituição, e no capítulo 3 ele continua falando não somente no glorioso dia do Senhor, como eu já citei, mas também na vinda do Espírito, que também continua remetendo para uma visão de futuro. Então, nós não temos nenhuma dúvida de que essa palavra de Joel, tanto do princípio, meio e fim, ela fala de uma situação atual, não é? Mas remete para uma situação futura, porque essa é o propósito maior da profecia, não é? Desculpa, eu entendo que quando alguns teólogos se posicionam nesse sentido, porque faz um paralelo a respeito das pragas do Egito. No sentido assim, que houve uma liberação do Senhor para que isso acontecesse. Não é? Então, para quê? Para um propósito. Não é? Um propósito. Então,
Eu entendo que alguns posicionamentos de alguns teólogos dizendo assim, olha, foi Deus que permitiu que isso acontecesse, mas a gente sabe também que quando Satanás precisa da autorização do Senhor para que certas coisas aconteçam. Sim. Não é? Então, assim, às vezes traz essa confusão em termos de compreensão no aspecto teológico. Mas se for olhar no geral, tudo é Deus que claro, libera. ele autoriza, é soberano, ele autoriza que o diabo venha lá. Nessa caso de Joel aqui, já é um caso de devorador mesmo. Devorador, Já é o devorador mesmo. Mas nós temos uma situação que foi uma situação real, física, no mundo natural. Com certeza. E aí, no caso, não podemos também deixar de ver a situação literal, porque isso aconteceu literalmente. Agora, com relação a uma visão e fazer um paralelo disso com espíritos demoníacos, alguns teólogos podem considerar apenas uma interpretação literal, mas nós temos que, eu particularmente, entendo que há também uma visão simbólica. E aí, no caso de uma visão simbólica, por se tratar de uma profecia futurista, né, cabe a interpretação simbólica, e aí pode-se fazer o paralelo com tipos diferentes de demônios ou atuação demoníacas em determinadas situações, né? Até porque nós vamos ver lá na frente o Senhor falando de novo profeticamente que por causa da fidelidade do seu povo, ele repreende o devorador. E ali ele está falando especificamente de um espírito devorador. Exatamente. Não é? Agora, e também no capítulo 2, quando ele fala que restituir-vos-ei os anos consumidos. Então, num contexto, tanto houve sim, tem um fato, então devemos ter uma interpretação literal, sim, isso sem a menor dúvida, mas também não podemos descartar a visão simbólica, e aí, no caso, podemos considerar, sim, essa é a minha visão, cada uma dessas formas de espíritos, ou de gafanhotos, com um espírito imundo. Inclusive, há outras traduções que falam em outras coisas, A logusta, ele usa uma outra tradução, uma outra imagem para esses gafanhotos. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.